Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, o corpo é uma unidade, embora tenha muitos o quê? Membros, mas é uma unidade, é uma coisa só, não pode ser vista de maneira dissociada, embora tenha muitos membros, e todos os membros, aí ele dá aqui uma expressão interessante, mesmo sendo o quê? Muitos. Cidade Viva tem muito membro, né? Mesmo sendo muitos, formam o quê? Um só corpo. Um corpo só. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, nesse que nós chamamos de corpo místico de Jesus na terra, que é a igreja, é a expressão mística da presença de Cristo, nós somos o corpo dele na terra, a igreja. Olha o que ele diz. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em quê? Em um único Espírito. Vocês estão vendo aqui, né? Um único Espírito, só há um Espírito. Ou seja, só há um Espírito que nos batiza no corpo, que nos inicia. Eu vou falar disso daqui a pouco. Eu sei que há muita divergência sobre esse texto, mas eu quero falar um pouco sobre esse texto, sobre o que se chamam, né, de batismo com o Espírito Santo, que eu entendo muito bem a razão das distorções, mas que hoje eu já estou muito bem resolvido com relação a essa questão. Quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres. E a todos nos foi dado beber de quê? De um único Espírito. Só há um Espírito que nós podemos beber. Espírito com E maiúsculo. Porque se for Espírito com E minúsculo, tem gente que está bebendo um bocado de coisa aí que não é Deus. Mas se for o Espírito, é só um. Um só Espírito. Vamos lá, agora eu vou tentar não parar tanto. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, disse São Paulo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Que pergunta maravilhosa. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo o que? A sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Só na família Adams. Que é a mão, né? Só existe corpo com um só membro na família Adams. Mas ainda assim é membro da família. Vamos lá. Para quem não sabe o que é família Adams, é um filme de uma família meio de gente que é meio doida, que já morreu. Mortiça é o nome da mulher, não é isso? Meu nome do marido é... que eles têm um irmão que é uma múmia, parece que uma múmia, ou é um... enfim, a coisa é uma comédia, é uma família de monstros. E na família tem um membro chamado Mão. A Mão. Como é que é o nome? É a Mão mesmo? Mãozinha, perdoe. Little hand. Mãozinha. Né, que anda só, é uma mão andando dentro de casa. Eu acho que quem visualiza o corpo de Cristo não sendo um todo, é como uma mãozinha no meio da igreja. Solta. Desconectada daquilo que é o instrumento de comunicação e, vou explicar para vocês, Deus não usa o corpo dele apenas para comunicar, ele usa o corpo dele para tocar os seus membros, para produzir cura na vida dos seus membros. O corpo de Cristo é veículo também de cura, é veículo de exortação, é veículo de transformação na vida de cada membro. Deus escolheu o corpo assim. Mas vamos lá, eu sempre interrompendo a leitura. Mas vocês são muito pacientes e sabem que tem um pastor que deve ter alguma coisa aí com tagarela. Se todo... Onde é que eu estou? Já me perdi, tá vendo? Eu estou aonde? 20. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Só há um corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés,
não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são o quê? Indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Para aqui um pouquinho. Quando ele fala de membros indecorosos, eu penso que estava na mente de Paulo pessoas que se converteram ao cristianismo e que vieram, por exemplo, do paganismo, da prostituição de Corinto, que era muito normal, dos cultos às deusas de Corinto, e aí eram vistas as prostitutas pelos judeus, que também faziam parte da igreja de Corinto, com olhos tipo, essa indecorosa está no meio de nós. Até penso que Paulo está sendo um tanto quanto sarcástico nessa palavra, quando diz, até aqueles que nós julgamos ser indecorosos, o que é que acontece aqui, ó? São tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Aí ele já vai em cima daqueles que se achavam demais. Você que se acha demais? Então a gente não precisa tratar bem aqui, não. Deixa para lá. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros, vamos lá, aqui está o segredo, mas que todos os membros, o que, igreja? Não deixem de ler esse texto. Que todos os membros tenham o quê? Igual cuidado uns pelos outros. Ele está dizendo igual cuidado uns pelos outros. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, viu? Se prepare. Igual cuidado uns pelos outros. Paulo está dizendo que o cuidado do corpo é feito por quem? Pelo próprio corpo. O que é que ele está querendo dizer aqui também? Que Deus vai usar o corpo para cuidar do corpo. Os mais naturalistas, inclusive, os médicos mais ligados a uma filosofia mais oriental de medicina, dizem que a cura para muitas enfermidades estão no próprio corpo. Na ativação de algumas questões, né? Muito tempo se criticou a acupuntura, especialmente nos meios cristãos, por ter sido importada não apenas como medicina, mas como prática religiosa, em alguns sentidos. Mas a própria medicina tem entendido que a acupuntura, aqui não é uma defesa da acupuntura, eu conheço muito pouco, mas leio alguma coisa sobre isso, porque a acupuntura está se tornando cada vez mais aceita por ter uma coerência científica nos seus postulados. E qual é a base? A cura está no corpo. E na realidade, doença é um desequilíbrio do corpo. E eu estou falando de uma temática espiritual. A igreja é o veículo que usa Deus para ministrar ao corpo. O corpo cuidando de cada um. Eu não ouvi aqui nenhum texto dizer, não, quem cuida de tudo é a mão. Só se for na família Adams. Só quem cuida é o ouvido. Ou o pastor, que é a boca, que fala muito para a igreja. Todo o corpo. Vamos ler de novo, porque essas coisas o cérebro da gente é treinado para não ler. A cultura nos impede de ler. A cultura religiosa nos impede de ler essa passagem. Mas olha o que foi que Paulo diz. Vamos lá. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham o quê? Igual cuidado uns pelos outros. De quem é o cuidado do corpo? É de todos os membros. Tem gente que diz assim, não, eu vou para aquela igreja para ser cuidado. Alto lá. E para cuidar também. Alto lá. Cuidado com esse pensamento. Eu preciso de alguém para cuidar do meu coração. Alto lá. Você precisa cuidar e ser cuidado. Porque esse é um princípio natural do corpo de Cristo, como Paulo está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo, Paulo está dizendo isso. Até porque quando a gente cuida, Deus cuida de nós. Já percebeu que às vezes em circunstâncias difíceis da nossa vida, quando a gente está passando pelo buraco,
Deus coloca um problema na nossa frente para a gente tentar resolver. Já pensaram por isso? Mas, Senhor, eu não consigo resolver nem o meu. Aí a gente vai e ministra aquela vida, e Deus vai ministrando a nossa. Eu tenho até uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte: cuide dos interesses do Senhor, que Ele cuida dos seus interesses. Na hora que a gente está sendo usado por Deus, Deus está ministrando a nós mesmos. E esse é o princípio da vida no corpo, dentro do corpo de Cristo. Vamos lá. É tanto que ele encerra, e aí eu encerro para a gente passar para eu quero pontuar algumas coisas. Olha o que diz o versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. O que é que eu estou querendo, gente, dizer hoje? Deixa eu falar de um caso. Estávamos sentados essa semana, isso motivou um pouco essa mensagem, eu quero compartilhar com vocês. Quando eu era o único que celebrava casamentos nessa comunidade, eu celebrava 8, 10 por ano, nos anos 2004, 2005, aí foi aumentando. Quando chegou em 2009, eu celebrei 28. E aí foi que eu me vi, Deus me encostou na parede e disse: você tirou 28 semanas da sua família. Eu digo: como assim, Senhor? Foram 28 finais de semana que você não saiu com sua mulher, que você não esteve com seus filhos. A gente nunca pensa do outro lado, né? Não, é um casamento só, é um casamento para quem vai casar, para quem casa são muitos. 28 casamentos eu fiz no ano. Aconteceu, inclusive, de eu fazer um casamento no dia 29 de dezembro, e outro no dia 30. E no do dia 30, o casamento estava marcado para as 8 horas, a noiva chegou de 10h30. Eu digo: eu vou já passar o ano aqui. E aí eu tomei algumas decisões, que eu sei que alguns até hoje não compreendem, mas é uma questão de corpo, que eu também sou corpo, preciso estar saudável até para providenciar a saúde para o corpo. Eu tomei uma decisão: não vou mais fazer. Comecei a dividir casamento com 2 ou 3 ou 4 outros pastores, e sou assim, hoje eu já digo à secretária: quem for marcar casamento, diga que eu não posso. É a regra geral é essa. Até porque outras coisas surgiram, eu estou só dando uma introdução para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Aí, eu dividi essa tarefa com mais outros pastores, e a gente teve uma reunião do conselho essa semana. Aí o pastor Josemar olhou para mim e disse: bonitinho, vou fazer 5 casamentos em março. Aí o outro pastor: eu também vou fazer 5 ou 6. Eu digo: eu que já fiz 4 esse ano. Agora fiz porque eram coisas marcadas há muito tempo, gente envolvida da família e tal, e eu fui mais como convidado do que como celebrante. Tinha que fazer. Aí eu cheguei a uma conclusão, eu digo: Deus, a igreja hoje, com 5 celebrantes, os caras já estão cansados. De tem que ter mais. Tem que ter mais gente. Tem que ter mais gente participando desse processo. E aí eu comecei, sabe o quê? A visualizar que o cansaço pessoal que eu quisera dividir com os meus amados, hoje já é uma constante na vida deles. E eu tenho que lutar para resolver esse problema. Não só isso. Eu quero usar aqui um exemplo para vocês de um ministério da igreja, não é missa de corpo presente, como diz o ditado, mas que conseguiu incorporar esse conceito e que está funcionando assim, com muita maestria, envolvendo cada vez mais pessoas, considerando o talento de cada um, que é o ministério de louvor. Eu não sei se vocês perceberam, se você é constante na igreja, quem não é constante, talvez nem perceba. Mas quem vem geralmente domingos e quartas, geralmente aqui, pronto. Geralmente, só um episódio que pode não lhe trazer. Vocês já perceberam? Um canta na quarta, outro canta no domingo. Se vier no domingo, um canta de manhã, outro grupo canta de tarde, outro grupo de noite. Eles ensaiam juntos, são 90 pessoas no ministério. Aí eu digo: legal. Legal porque está se cumprindo o que a Bíblia diz. Ou seja, nem todo mundo é boca, por isso que eu digo, às vezes tem gente que quer ser boca, mas o lugar dela é ouvido. Se você abrir a boca para cantar, mas isso não é um erro. É porque Deus não te fez boca, Deus te fez ouvido. Naquele ponto. Mas em outro aspecto, por exemplo,
nas artes manuais, talvez você seja mão. E eu seja pé. Se eu for tentar pintar um quadro hoje, é como se eu tentasse pintar com os pés. Sem nenhuma capacidade. Então, gente, o que eu estou falando é uma coisa que toca a nossa vida, mas que também é uma exortação para nós. Eu vou começar a trazer alguns pontos importantes, para que a gente entenda por que a gente está aqui hoje. O que Deus nos trouxe aqui hoje. Deus nos trouxe aqui hoje, em primeiro lugar, para nos dizer uma coisa. Você é meu filho, você é minha filha, eu te dei de beber do mesmo Espírito. Não tem Espírito Santo sabor hortelã, nem Espírito Santo com gosto de limão, nem Espírito Santo, né, com toques de leite moça, ou, entendeu, com a laranja, uma banda de laranja no copo. O que Paulo diz é que Deus deu a nós de beber da mesma realidade. Olha que bênção! O Espírito que me faz falar está em você também. Se você é um genuíno cristão, se você entregou a sua vida ao Senhor, o mesmo Espírito do qual eu bebo, a fonte que eu bebi é a fonte que você bebeu, a não ser que seja outra. A não ser que seja o Espírito com um M minúsculo. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender nessa noite, mais uma vez, para relembrar a força do corpo, a força de uma amizade espiritual, a força de um contato com o corpo. E outra coisa, a maior tolice que alguém pode lhe dizer, ou você talvez tenha sido vítima no passado dessa ilusão, é achar que você pode viver uma vida cristã autêntica sem participar de uma comunidade. Vamos ser bem sinceros, alguém aqui já teve no passado a ilusão de achar que poderia ter vida cristã autêntica, dizendo, não, eu vou ser cristão em casa, eu vou ler minha Bíblia, né? Televisão é bom assim, porque televisão é bom ouvir o pastor Sérgio pregando na televisão, porque é o seguinte, se eu estiver ao vivo lá, e ele falar alguma coisa que eu não gostar, vai ficar chato eu levantar, especialmente se eu estiver na cadeira da frente, né, pessoal? Mas ele diz assim, mas em casa, se ele começar a dizer uma coisa que eu não concordo, eu faço o quê? Eu vou para quem? O que é que passa na hora no domingo? Domingão do Faustão, sei lá. Eu zapeio. Ah, não, é ótimo, eu vou viver a vida cristã. Só porque eu não tenho problema, eu não tenho problema com ninguém, eu não tenho problema com ninguém enchendo meu saco, eu não tenho problema com nada, eu estou cansado de ouvir problema. Aí, quem aqui já teve essa ilusão no passado? Vamos ser bem sinceros, alguém teve essa ilusão? 1, 2, 3, 4... 5, os ex-iludidos, glória a Deus, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pessoas, 30, 40. Vocês são testemunha do que eu estou dizendo para vocês, do quanto isso é uma tolice. Por quê? Porque isso contraria o princípio. Você não pode ter vida desconectado do corpo, porque o corpo é o veículo que Deus usa o quê? Para que o Espírito que cada um dele bebeu possa produzir vida, cuidado, conselho, ombro, oração, incentivo, disciplina, briga também, porque no corpo se briga. Tem que brigar mesmo, porque nós somos humanos, a briga só vai acabar no céu. E olha que ainda vai ter talvez uns anjos para matar. Mas, brincadeira, isso é heresia. Eu disse é heresia. Não existe isso, apague da sua mente, no céu não tem briga. Então, vejam bem, eu estou só tentando colocá-los na mesma página. O que nós precisamos entender, em primeiro lugar, é que nós bebemos de um único Espírito, e a fonte que esse Espírito jorra e vive é o corpo. Dr. Russell Shedd, ele tem uma interpretação do versículo que diz que nós somos templo do Espírito Santo, que eu acho muito interessante. Eu até considero que, em um certo sentido, ele está certo. Uma vez um aluno chegou para ele, eu fui aluno dele, no mestrado, e alguém perguntou, aquele texto que diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele diz, bem, nós somos o templo do Espírito Santo. Porque esse conceito privatista que nós temos, tipo, o Espírito Santo está em mim, o que é que eu preciso mais? Ele defende a ideia de que o templo do Espírito, na realidade, não é uma pessoa individualmente falando, mas é aquela pessoa enquanto parte de um todo chamado corpo. Também ele não quer dizer que quando eu não estou no corpo, o Espírito não está em mim, seria uma heresia, mas não há o quê? Vitalidade. Você que está me ouvindo em casa, eu quero dar uma palavra para você, no dia das muriçocas, eu não sei porque que você não foi para as muriçocas, e acabou
parando nesse canal. Então eu quero dizer uma coisa, se você acha que pode viver a vida cristã longe de uma comunidade, você está enganado. Enganadíssimo. Enganadíssimo. Você precisa procurar uma comunidade em que a palavra do Senhor seja pregada. Quero logo lhe dizer, não há nenhuma perfeita. Se houver, você vai estragar quando lá chegar. Bem, pessoal, mudando de assunto, né? Nós vemos aqui que Deus nos dá uma lição nessa noite. Qual é a lição? Vamos repetir. Meu amigo. Vamos lá. Nós bebemos da mesma realidade, da mesma fonte, do mesmo Espírito. E aí, ele começa a falar sobre o problema da má compreensão do meu papel dentro do corpo. Eu confesso para vocês, eu tenho alguns dons. Eu acho que eu tenho dom demais. Digo, Senhor, o Senhor me deu muita coisa, isso eu fico às vezes querendo gerenciar. Por exemplo, o meu primeiro dom que veio à tona foi o da música, foi o da arte criativa. Quando eu me converti lá na primeira igreja batista, eu fui tocar teclado na banda Gênesis. Estava lá, eu de trás do teclado, nunca me vi pegando o microfone, fazer nada. Aí um dia, o líder faltou e disse, quem vai cantar? Tu? Eu? Sim, você. Lá vou eu cantar. Comecei a compor. Então, eu construí a minha vida cristã no começo no louvor, compondo canções. Primeiro CD eu compus, acho que 9 das 12 músicas. E aquilo ficou muito patente. Depois, eu comecei a perceber o ensino. Eu acho que eu sou mais professor do que pregador. Né? Eu gosto de pregar. Até disseram assim, eu não gosto de pastor Sérgio, ele não prega nada. Ele só ensina. Oh, graças a Deus. Ainda bem que eu ensino alguma coisa, né? E aí, eu comecei a perceber, o meu dom de ensino estava muito claro, porque testifica no corpo. O corpo já reconhece. Não adianta você vir com isso, rapaz, eu sou um grande professor. Quem disse? O bom do corpo é que o corpo, gente, ele testifica se você está ou não na posição. Já ouviu falar em rejeição de órgão? Quando você faz um transplante, quem é que rejeita o órgão? É o corpo. É como se ele não estivesse posicionado, não houvesse uma compatibilidade genética ou que queira, que o possibilite estar ali. O corpo tem essa percepção. Não adianta você dizer assim, eu fui chamado por Deus para isso. Tudo bem, espere, porque o corpo vai dizer. Não, pastor, eu tenho um sonho e um chamado, é para cantar. Tudo bem. Se você tem esse papel no corpo, lute por ele, mas o corpo vai perceber isso. Por exemplo, não me coloque para fazer negócio de detalhezinho, sabe? Gente que gosta de detalhe, eu acho que esse é o lado, quem poderia chamar isso? Seria o lado matemático do corpo, né? De detalhe, de fazer tabelinha, de conferir, de fazer relatório. Ah, meu Deus, eu enlouqueço com isso. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho. Outra coisa que eu tenho certeza que eu não tenho, que eu tenho certeza absoluta que eu não tenho, é paciência para ir para o ministério infantil. Não tenho. Não, eu gosto de criança, eu tenho 3 filhos, eles me adoram, sobem na minha cacunda, tudo. Hoje mais não, porque o meu filho está maior do que eu, mas eu amo os meus filhos. Eu estou dizendo assim, porque eu não tenho muita paciência com o filho dos outros. Você está entendendo? Mas tem gente que é uma, né? Parece, meu Deus, eu acho que é a Madre Teresa da Cidade Viva. É aquela calma com as crianças, né? Aquela gritaria, aquela tranquilidade, né? Não consigo, não está na minha natureza, entendeu? Outra coisa que eu não consigo, está muito preso a um plano específico, porque quando eu vejo que está alguma coisa que não está dando certo, eu já vou lá e mudo. E aí eu sei que eu, às vezes, preciso frear essa minha capacidade chata, às vezes, de não entrar em coisas muito empacotadas. Paulo fala de uma coisa muito importante. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar hoje que você se põe no corpo de Cristo tem 3 opções. Ou você é a mãozinha da família Adams, que de vez em quando dá uma passada pelos 7 convenções. Primeira opção.
Que o teu encontro com o corpo é isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Se o teu encontro com a cidade viva é isso aqui, tu é a mãozinha da família Adams. Não fica com raiva de mim, mas tu é a mãozinha. Mas eu sou moreno, você é a mãozinha morena. Não tem problema. Ou você, em segundo lugar, é alguém que está no corpo, mas não está exatamente no lugar que Deus te fez para estar, e isso está te provocando talvez alguma frustração. Terceiro lugar, você está no corpo, encontrou o teu lugar e está ali louvando a Deus por isso. São as 3 opções. Mas uma coisa eu digo a você, gente, quando nós queremos ser o que Deus fez o outro para ser, a gente dança. O que é inveja? A inveja, em um certo sentido, é o desejo de sermos o que o outro é. Já perceberam? O que é a inveja? Ah, se fosse eu naquele lugar. Mas aí eu quero ir mais adiante. Primeiro princípio de hoje, o Espírito Santo nos deu de beber a mesma água. Glórias ao nome dele por isso. Segundo, se você é a mãozinha, venha para o corpo. Encontre o seu lugar. Se você está no corpo, sendo a boca, quando o seu lugar é o ouvido, ou sendo o pé, quando o seu lugar é ser joelho, peça a Deus discernimento. Por quê? Porque você está sofrendo com isso, porque você se frustra. Ah, gente, eu não consigo pregar como aquele cara. Ou eu não consigo ensinar, eu não consigo. Não consigo fazer aquilo que a outra pessoa faz. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. O cara e a cara. Eu digo para você nessa noite. Há uma coisa que Deus te fez para fazer, que ninguém vai fazer tão bem quanto você. E aí eu pousei no meu dom. Meus 2 dons de maior uso hoje é o ensino e a liderança. Não a administração. O dom de administração é diferente do dom de liderança. O administrador é esse cara que eu não consigo ser. Mas eu sou líder. Eu sou o cara que... Vamos lá! Aí os beijos estavam atrás. Sou esse cara. Esse cara eu sou. Né? Mas eu tenho outros caras aqui que são pauleira na administração. Pauleira. Aí quem é que faz? Eles. Eu tenho até pensado, vai ter eleição esse ano da igreja. Né? Vocês sabiam que eu vou colocar o meu nome à disposição de novo? E vocês vão dizer se querem que eu fique ou não. Eu nem preciso fazer isso porque não está no estatuto. Mas é uma questão que eu disse a Deus que ia fazer para que ninguém precise me aguentar até eu morrer aqui dentro. Né? Mas eu estava até pensando, cara, talvez não fosse nem bom mais eu ser o presidente da igreja. Sabe por quê? Eu tenho que assinar cheque. O banco não deixa, a outra pessoa, eu venho aqui, hoje assinei 22. Agora é assim, manda um talão, porque são 2 assinaturas, a minha é do tesoureiro, para as compras aqui. Aí, tinha lá o talão. Aí eu perguntei, Zé, quantas folhas? O pessoal do financeiro disse que ia até cansar a mão. Lá vou eu, pá. Aí eu fico pensando, Deus colocou essas pessoas muito especiais para trabalharem conosco. Tem gente especial em todo canto nessa igreja, nessas câmeras. Vocês! Pena que ninguém lhes vê. Ou pelo menos só quer ver vocês pelas costas. Quem está lá no som, ali na luz. Enfim, 1001 coisas que vocês fazem. Nós temos inscritos no Godstock, tivemos 1.500 voluntários. Isso é uma beleza. Mas eu quero, gente, passar para uma outra coisa nesse sentido. E eu preciso pedir a vocês que isso aconteça. Eu quero que a gente leia agora, depois dessa ideia de sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. A fim de que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Foi difícil eu chegar a essa conclusão. E é difícil falar sobre ela em certos lugares. A questão do cuidado no corpo. Você já ouviu falar no ditado que cada cabeça é um mundo? E que às vezes a gente não tem nem controle do nosso próprio mundo. Já ouviram falar nisso? Não sei quem inventou isso, mas inventaram em algum lugar no mundo que a função do
pastor é cuidar pessoalmente de todas as pessoas. Eu digo, meu amigo, quem inventou isso deve ter sido um ET que baixou aqui. Porque se for gente, se fizer xixi, se tiver dor de barriga, como eu tive antes de ontem, não existe. Não existe. Mas criaram esse mito. Aí eu comecei a pesquisar de onde veio esse mito. Veio, por isso que eu vou fazer a série Encontrando Jesus no Velho Testamento. Aquela ideia do sacerdote. O cara que entra na presença de Deus arrasando. E diz, Jeová, eu falo no nome desse povo todo. Vem a tua bênção. Não era assim que o sacerdote fazia? Entrava no Santo dos Santos, levava um carneiro, um bode, uma vez por ano e sangrava o carneiro pelos pecados do povo. E havia também uma tribo inteira, a tribo dos levitas, que ficavam na porta do tabernáculo, queimando incenso no nome do povo. Eu digo, então é isso. Mas de onde veio isso? Não é da igreja primitiva, não. Mas, quando a igreja começou, lá pelo século II ou III, a se unir com o Estado, as grandes cortes, os grandes tronos, gente, chegou um tempo que quem mandava em países eram bispos. Os bispos da igreja mandavam em países. O bispo da Alemanha, o bispo de Roma, o bispo dos países ali da Europa, mandavam mais do que o imperador. O que foi o movimento do iluminismo? Foi exatamente uma guerra com essa ideia do poder divino, dos bispos e coisa e tal? Aí eu digo, tá, é isso. Aí eu pego e leio um negócio desse e digo, gente, nosso povo está cansando, minha liderança está cansando, eu já aprendi a não cansar tanto, porque eu arrumei outro jumento para botar minha carga nas costas, mas os jumentinhos estão tudo cansando. Estão cansando. E todas as vezes que eu percebo isso, eu preciso revisitar a teologia. O que eu estou fazendo aqui é uma revisita ao que Deus ensinou, não ao que os homens ensinaram. E a Bíblia está clara, dizendo para nós hoje, para que todos os membros tenham igual, não é menor, nem maior, nem mais ou menos, é igual. Igual é o quê, hein, gente? Eu esqueci. O que é igual? Igual, eu acho que igual, se você for pesquisar mesmo, sabe assim, na etimologia ali da palavra, se você for igual, no grego também, no hebraico, é igual. Deus, vamos repetir comigo, por favor, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros, gente, vocês estão com medo de repetir, eu estou percebendo. Porque quando a gente repete, a gente se complica quando está dizendo aquilo, né? Ah, Deus vai ouvir o que eu estou dizendo. Vamos repetir comigo, por favor. Repitam. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos, mais alto, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Esse é o princípio de Jesus. Quem estiver mudando isso, está ouvindo o espírito enganador. Deus te chamou para cuidar e ser cuidado. Eu sei que tem gente sofrendo aqui nessa igreja. De duas uma, ou está sofrendo calado, ou está alimentando a ideia de um cuidado diferenciado de alguém especificamente, que talvez você não tenha. Eu tenho certeza que Deus me chamou para quebrar paradigmas e ensinar a Bíblia ao povo. Deus me chamou para rasgar as batinas. Eu tenho noção do meu papel nesse sentido revolucionário. Mas é porque a Bíblia, quando entra no coração e na mente das pessoas, ela provoca mudança. Há um irmão aqui que eu não vou citar o nome, mas peço permissão a ele está aqui. Não vou dizer quem foi, mas um irmão que me chamou um dia
Ali eu estava no restaurante, sentamos para conversar. E ele disse: pastor, eu passei por uma experiência fora de série. Quero contar. Eu digo: conte. Então me diga. Não, foi o seguinte. Eu estava em casa, comecei a ouvir gritos na casa vizinha. Achei que era alguém, uma moto, gente brincando, uma música. E eu percebi que esses gritos continuamente vinham do meu vizinho. Eu percebi que estava no meu vizinho. Quando eu cheguei lá, vi alguém gritando, descontrolado, um jovem, com lá o pai, a mãe, ou a mãe, o padrasto, não sei. Vi aquela pessoa. E ali quando eu olho para aquela pessoa, a princípio eu não percebi que era espiritual. Fui logo no jiu-jitsu nele. Peguei no pescoço. Isolei o cara. Isolei. Tá aí, tá preso. Bata no tatame. E aí ele percebeu, depois de algum tempo, que era possessão demoníaca naquele rapaz. E aí vai, não vai, ele ali orava e não conseguia expulsar. E o cara meio que debochado, e papapá, e ia para lá, papá. De repente, a esposa, sabendo da situação, liga para um pastor. Não fui eu. Pastor, está acontecendo isso aqui, vem aqui, pelo amor de Deus. E o pastor, muito sabiamente: esse é dos meus? Digo: não vou sair daqui não. Diga a ele que o problema é dele, que ele resolva. Resolva. E aí, no processo, aquele irmão entendeu que bebeu desse Espírito, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, apossou-se da responsabilidade de representante do reino naquela casa, e para a alegria dele, embora precedida por uma temporária descrença em si mesmo, aquele jovem foi liberto pelo poder de Deus. Amém, gente? Eu acho que nós precisamos ter, cada um de nós, a minha oração é a seguinte: Senhor, que cada membro da Cidade Viva tenha um momento de encontro, ainda que seja trágico, com algo que precise despertar, para que ele tome posse do valor que carrega dentro de si, do poder que habita dentro de nós, da autoridade dada pelo Espírito Santo em nossa vida. Amém, igreja? Amém. Nós temos essa autoridade dada pelo Senhor. Ele disse isso. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu a capacidade que não vem de nós. Às vezes nós nos trememos, às vezes nós, passamos por situações que dizem: como eu vou falar? O que é que eu vou dizer? Mas está ali: Senhor, é o seguinte, eu não sou nada, estou fraco, estou muito fraco, me ajuda nessa situação, vem Espírito Santo, eu creio em Ti. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe qual é a maior guerra espiritual que se trava no mundo espiritual? E que faz o inferno rir da sua cara e da minha? Vou dar uma notícia trágica. É quando o diabo percebe que você mesmo sequer acredita no poder que você profere com a sua boca. Quando o nosso inimigo ele percebe que nós titubeamos na compreensão do que significa a presença do poder de Deus em nós, aí ele se enche. Ele se enche. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai sair daqui nessa noite com a seguinte concepção: Senhor, Teu Espírito habita em minha vida se eu sou de fato convertido a Jesus. Teu Espírito Santo habita em mim, eu faço parte do Teu corpo, e eu vou entender a importância que tem a minha oração. Eu vou entender, quando eu chegar e me ajoelhar na minha casa para orar pelos meus filhos, ou impor as mãos sobre o meu marido bêbado, ou o que quer que seja, eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê hoje, Espírito Santo de Deus. Eu não vim ali, agora eu vou chocar todo mundo. Eu não vim ali para pegar a rebarbazinha da baba do meu pastor, para que eu me sinta com autoridade.
Eu tenho no Espírito de Deus autoridade, porque Jesus morreu na cruz por minha vida, e eu vou tomar posse dessa convicção hoje. Hoje. Vou continuar amando meu pastor, orando por ele, mas hoje eu vou dizer assim, eu estou ali com ele, e quando a gente se unir naquela igreja, não é um poder que desce do púlpito para a plateia, é um poder que sai do corpo para o mundo. Enquanto o corpo de Cristo foi enganado com a ilusão de um poder que sai do púlpito para a plateia, e começar a entender que o corpo unido, quando está verdadeiramente em ação, guiada pelo Espírito Santo, que consegue entender o seu papel, aí, meu amigo, não tem cão que aguente. Gente, olhe, eu acredito no poder de Deus. Você não tem noção do quanto eu acredito nos milagres. Você não tem noção das experiências espirituais sobrenaturais que eu já tive. Mas eu vou dizer uma coisa, eu me entristeço demais quando eu vejo alguém a se passar pelo suprassumo do poder e levar arrebanhando milhares de ovelhas tolas que não têm a menor noção do poder que tem no nome de Jesus Cristo. Eu não questiono, Deus está em ação, está no meio de nós, curou gente aqui, não sabe nem quem foi que botou a mão e curou, teve gente que foi curada, que Deus mudou, teve casamento, tem casamento que é restaurado, tem vida que se converte, tem tudo pode acontecer. Agora, o poder é do corpo. A ideia de que nós podemos ser participantes ativos e a glória do que acontece vai para o cabeça. E quem é o cabeça da Cidade Viva? Quem é? Se você ainda acha que sou eu, está na hora de você acordar. O cabeça dessa igreja é Jesus. Eu sou uma parte importante, assim como você é. Tenho meus dons, tenho meu papel. Não vou largar o osso enquanto Jesus quiser que eu esteja à frente dessa comunidade. Mas o poder está no meio de nós. Gente, são essas descobertas inovadoras. São essas descobertas que o Espírito Santo nos dá, esses insights, falando assim, em termos junguianos, ou sei lá, ou freudianos, esses insights, de momentos que a gente passa e Deus assim diz assim, meu amigo, meu filho, minha filha, se levante e use o poder que eu lhe dei. Se levante, profira palavras de bênção, de repreensão, se levante e profira palavras de mudança. Se levante e acredite, não importa. Tem gente que diz assim, mas eu orei e a pessoa não foi curada. E quem disse que todos são? Quem disse, se todo mundo fosse curado, não tinha defunto todo dia para a gente visitar. E crente. Aí você diz, não, o fogo está ali no Pentecoste, não sei aonde. E Deus está caindo, mas morre tudinho igual, rapaz. Ah, viu? Não vi ninguém ficar, eu não vi nenhum desses grandes, entendeu? Ah, viu algum desses grandes homens que cura e tudo, mas vai tudo morrer. Ele não vai morrer não. Vai ficar ninguém para pedra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Às vezes a gente se idiotiza demais, ali que está o negócio. Eu vou ali que está o poder, ali que está a cura. E cura, mas vai morrer. Lázaro, você lembra de Lázaro? Que Jesus chorou e curou, morreu. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele morreu depois. É mesmo. Vamos deixar de ser bobo, gente. Vamos nos unir para mudar o mundo. Cada um entendendo o seu papel no corpo de Cristo. E o Espírito Santo está aqui achando bom, sabe por quê? O diabo tem mais raiva de uma mensagem dessa do que se eu estivesse ministrando cura aqui. Sabe por quê? Porque está caindo máscara e está caindo escama de muitos olhos nessa noite. E ele sabe que não se trata de mais uma ovelha bizonha, alesada, seguindo um pastor. É mais um soldado no corpo de Cristo. Aleluia por isso. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente. Aleluia.
E aí eu quero encerrar dizendo assim, a banda pode subir, e ele diz assim: quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Tem um mistério no corpo de Cristo que eu aprendi a usar. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Tem gente que diz assim: pastor não tem amigo. Isso é outra mentira que inventaram no seminário. Bando de troncho inventar um negócio de pastor não tem amigo. Pastor não tem amigo. Pastor tem que falar com o pastor, porque com ovelha é assim, ó. Bisonhos loucos que inventaram esse negócio. Quer que eu diga uma coisa? Eu gosto, tenho amigos pastores, converso com muitos, tenho muito respeito pelos meus colegas, pelos seus trabalhos. Mas você sabe que nos meus momentos de maior tristeza e dor dentro dessa igreja, de problemas que eu passei, eu fui levantado, muitas vezes, por um abraço do nosso querido porteiro Mariano. Eu fui incentivado por um e-mail despretensioso de uma irmã que disse: Deus te abençoe nesse dia, que o Espírito Santo te levante. Não foi necessariamente em busca de um outro sacerdote. E eu gosto disso porque quando Deus me faz ver que eu sou pequeno, a única coisa que Ele está me dizendo é que eu preciso lembrar que de fato eu sou pequeno. E há um poder no corpo, gente, maravilhoso. Mas o Senhor quer que a gente abra a boca. Que chegue para o irmão: ore por mim, meu irmão, estou passando por isso. Me abrace, pelo amor de Deus. Quando o Espírito Santo começa a se mover nessas múltiplas dimensões dentro do corpo de Cristo, acontecem milagres que a gente nem sabe quem foi aquele que humanamente foi o autor. A gente só sabe que Deus está agindo no meio da igreja. Amém, gente? Eu sei que você deve estar cansado e talvez você possa até se queixando: poxa, como eu queria bater um papo com o pastor Sérgio aí, que ele arranjasse na agenda dele em 2024, que está mais ou menos assim, se eu for. Tem nada, tem a vida do teu lado. Olha, a vida está aqui, ó. Homens e mulheres imperfeitos, problemáticos, lunduzeiros. Homens e mulheres incompletos, insensatos, encrenqueiros. Fiz poesia. Gente, Deus quer fazer que a gente entenda que a gente é corpo. E quando a gente é corpo, o que é? Todo mundo cuidando de todo mundo. Confesso a você que é muito melhor ouvir 10 palavras de consolo e de afirmação de irmãos do que sobejar uma palavra santa de um líder. Matei a pau. Porque é assim que Deus quer que funcione. Aí você diz: tu está fazendo o que aqui nessa igreja, rapaz? Eu estou tirando vendas em nome de Jesus. Se eu conseguir fazer isso e possibilitar que vocês alcancem todo o potencial que Deus os fez para alcançar, eu serei o homem mais feliz dessa terra. E só vou para casa com dor nas costas. Estou até com prisão de ventre hoje. Pode rir. Ria de mim, ria de si. Somos a mesma coisa. Os mais frouxos e os mais apertados. Eu tenho que fazer vocês rirem, senão eu vou começar a chorar também aqui. Mas é isso que o nosso Senhor quer para hoje. O Espírito Santo está no meio de nós. Por isso, gente, eu queria convidar essa igreja que hoje fosse na percepção do cansaço que eu vi na minha equipe, do desejo que eles tiveram de carregar as cargas comigo, e hoje estão tão sobrecarregados quanto eu estive há 3 anos. Que sejamos amigos, que a gente saia dizendo: oi, meu irmão, mesmo que você não conheça. Corre o risco de perguntar a alguém: oi, é a primeira vez? Não, eu já estou aqui há 3 anos. Mas corre o risco.
Sejamos uma igreja amiga, que abraça, que sorri, que toma tempo para orar por problemas que talvez você nem saiba exatamente quais são, mas que se sente de manhã e diga: Senhor, são tantas pessoas na minha comunidade, tem tanta gente agora chorando, tem tanta gente agora sorrindo. Meu Pai, abençoa o meu povo, a tua igreja, abençoa o teu corpo. Amém? Que o Senhor nos abençoe hoje e que a gente saia daqui com a convicção. Repita comigo: eu preciso ter uma maior convicção do poder que habita em mim.